Bom dia, um feliz 2024 para todos que vão nos assistir. Eu sou a professora Juliana Brossi e em 2023, no segundo semestre, eu ofertei a disciplina de núcleo livre Ensino de Inglês para Crianças, que aconteceu aos sábados pela manhã. Nós tivemos 42 matriculados nessa disciplina, dos quais 37 chegaram ao final. E dentre esses acadêmicos, nós tínhamos alunos do curso de psicologia e a maioria da pedagogia e letras. Foi uma disciplina maravilhosa de ministrar no decorrer do semestre. Realizamos diversas atividades, estudos dirigidos, abordamos tópicos como avaliação nas aulas de línguas adicionais com crianças, abordamos princípios para o ensino, muita contação de história, como planejar, o que pode ser feito em sala de aula para chamar a atenção dessas crianças. E ao final, no dia 16 de dezembro, realizamos uma aula em conjunto com a professora Vera, da disciplina de literatura, que acontecia também aos sábados, no intuito de compartilhar o que tinha sido desenvolvido no decorrer do semestre. Então, os alunos da minha disciplina apresentaram em grupo diversas histórias em formas diferentes de contação de história, ou por meio de vídeo, ou contando a história usando fantoches, e alguns desses momentos vocês verão a seguir. Um grande abraço a todos, espero que vocês gostem do nosso momento interclasses, interdisciplinar. Coisas para as crianças pegarem. Aqui a gente decidiu deixar só as imagens no vídeo, mas aí se as crianças, se as crianças pegarem ali, sentirem a textura, verem, eu acho que seria mais interessante, despertaria mais o interesse delas. Muito bom. É isso. Obrigada. É diferente. E esse livro, ele é muito importante, principalmente a gente trazer para a realidade do Brasil, que é um país miscigenado. E a gente vai começar. Vai ficar mais legal. Que legal, só que eles vão fica maravilhoso. É só porque a gente acha que é um evento, mas é outro, né? Teria que ter um grampeador, né? Ah, tinha que ter não feito aqui, né? Que tivesse grampeador, It's okay to have a different nose. Tudo bem ter um nariz diferente. It's okay to be a different color. Tudo bem ter uma cor diferente. It's okay have. Está tudo bem não ter cabelo. It's okay bag e ear. Não há problema em ter grandes ouvidos. It's okay have will, né? Will. Não há problemas em ter rodas. It's okay beer small mirror. Está tudo bem ser pequeno e médio. Large, extra large. Grande ou extra grande. Muito grande, né? It's okay to wear a glass. Tudo bem usar óculos. It's okay to talk about your feelings. Tudo bem falar sobre os seus sentimentos. It's okay at macaroni
and chaser into a best. Tudo bem comer macarrão com queijo na banheira. It's okay to say no to bad things. Tá tudo bem dizer não para coisas ruins. It's okay to come from different places. Tudo bem em ser de lugares diferentes. It's okay to be embarrassed. Tudo bem em sentir vergonha. It's okay to come in last. Tudo bem em chegar no final. Tudo bem ou não é problema? Tudo bem. It's okay to dance by yourself. Não há problemas em dançar sozinho. It's okay to have a pet worm. Não há problemas em ter um pet diferente. It's okay to be proud of yourself. Tudo bem se cuidar. It's okay to have different moments. Não há problemas em ter uma mãe diferente. It's okay to have different days. Não há problemas em ter um pai diferente. E mãe. Então tá tudo bem em ser diferente. Sometimes I feel like standing on my head. Às vezes me sinto com vontade de ficar de cabeça para baixo. Sometimes I feel like reading a book under the covers. Às vezes me tenho vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Sometimes I feel lonely. Às vezes me sinto sozinho. Sometimes I feel like celebrating my birthday even though it's not today. Às vezes tenho vontade de comemorar meu aniversário, mesmo que não seja hoje. Sometimes I feel brave. Às vezes me sinto corajoso. Sometimes I feel like watching out the window all day long. Às vezes tenho vontade de olhar pela janela o dia todo. Sometimes I feel like dancing. Às vezes tenho vontade de dançar. Sometimes I feel like holding a hand with a friend. Às vezes tenho vontade de dar a mão a um amigo. Sometimes I feel like making mud pies. Às vezes tenho vontade de dançar. Mud pie. Você quer mais? Vem para a grande promoção natalina de fim de semana do Smart Bag. Às vezes tenho vontade de fazer lama. Sometimes I feel like I have a tummy ache. Às vezes sinto que estou com dor de barriga. Sometimes I feel cranky. Às vezes me sinto mal-humorado. Sometimes I feel like staying in the bathtub all day. Às vezes tenho vontade de ficar na banheira o dia todo. Sometimes I feel like camping with my dog. Às vezes tenho vontade de acampar com meu cachorro. Sometimes I feel like crying. Às vezes tenho vontade de chorar. Sometimes I feel like trying something new. Às vezes tenho vontade de passear com meu cachorro. Sometimes I feel like yelling really loud. Às vezes tenho vontade de gritar bem alto.
Sometimes I feel like having pizza for breakfast. Às vezes tenho vontade de comer pizza no café da manhã. Sometimes I feel like dressing up. Às vezes tenho vontade de me vestir bem. Sometimes I feel like kissing a sea lion. Às vezes tenho vontade de beijar um leão marinho. No matter how you feel, don't keep your feelings to yourself. Share them with someone you love. Hot water. Thank you. Não importa como você se sinta. Não guarde seus sentimentos para si mesmo. Compartilhe-os com alguém que você ama. Na linguagem do bebê. Sinto que estou com dor de barriga. Sometimes I feel cranky. Às vezes me sinto mal-humorado. Sometimes I feel like staying in the bathtub all day. Às vezes tenho vontade de ficar na banheira o dia todo. Sometimes I feel like camping with my dog. Sometimes I feel silly. Às vezes me sinto bobo. Sometimes I feel scared. Às vezes me sinto com medo. Sometimes I feel like standing on my head. Às vezes me sinto com vontade de ficar de cabeça para baixo. Sometimes I feel like reading a book under the covers. Às vezes tenho vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Sometimes I feel lonely. Dia 16 de dezembro foi a última aula de Literatura Brasileira 3. Uma disciplina que teve 18 alunos na sua etapa final. Nós encerramos com 18 alunos. Só que de letras mesmo, nós éramos 4. Os outros vieram da psicologia, da pedagogia, e foi uma disciplina muito boa de se fazer aos sábados de manhã. Para encerrar a disciplina, nós apresentamos, ou declamamos, ou lemos trabalhos que foram realizados durante o período do segundo semestre. E para que a outra turma conhecesse, que é a turma da Juliana Bros, que estava com a gente no último dia, os meninos apresentaram então e nós gravamos pequenos vídeos. Esses vídeos são os que irão por aqui afora, né, com a edição, para formar um todo e guardar, para a gente guardar como lembrança daquela disciplina dos sábados de manhã. Foi sempre muito bom e muito divertido trabalhar aos sábados. Obrigada a todos e lá vai a declamação ou a leitura dos trabalhos que eles realizaram. Feliz 2024 para nós todos. Eu sou a Fernanda. A Vera fez conosco em sala, como ela disse, alguns trabalhos individuais. E quem foi que deu primeiro? Comentou que essa... Tailândia. Foi assim, olha, vocês têm que escrever um conto agora, em meia hora, né? Ou vocês têm que escrever uma crônica agora, em meia hora. Ou como ou escrever que você é um escritor e por aí vai. Eu vou ler um conto que eu fiz, né? Esse foi individual. Ela deu o tema, ela trabalhou um conto com a gente naquele dia, né? E deu o tema, né? Uma frase. E a partir dessa frase a gente tinha que escrever um conto e que essa frase fizesse parte do conto. E eu trouxe essa rosa aqui, que ela tem a ver com isso, tá? O conto inteiro foi escrito em meia hora, mas depois eu fiz algumas correções, né? Que acabam tendo ortográficas e sintaxe e tudo mais. O nome do conto é Impulso. E a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas da rosa caída ao lado do corpo. Essa é a frase. Carlos fechou o livro com essa frase do final do último capítulo pulsando em seus pensamentos. Era um rapaz introspectivo e observador.
pouco aberto a novas amizades, devido às decepções que teve com pessoas próximas quando veio morar no Espírito Santo. Tornou-se um moço sisudo, desconfiado, um pouco diferente daquele saído de Rio Branco, no Acre, que era sorridente, comunicativo, confiante, brincalhão e dado a galhofas. Neste dia, após o trabalho, no caminho de volta para casa, no ônibus lotado, sentindo-se uma sardinha amassada na lata, ruminava o acontecimento da última semana com seus nominados amigos. Não havia gostado das brincadeiras publicadas nas redes sociais e, ao mesmo tempo, ficava martelando na sua cabeça a última frase do livro. De repente, uma freada brusca, seca no transporte público, deu uma sacudida naquelas sardinhas amassadas na lata. Foi como um insight. Seus sentimentos sufocados no peito foram fervilhando, os pensamentos na mente, e agora o sangue pulsava, e pulsava nos olhos. Puxou a cordinha do coletivo, desceu na próxima parada e foi ao bar em que costumava encontrar aqueles amigos dos quais já não tinha tanta simpatia ou gosto por ter por perto. Buscava afastar os pensamentos e acalmar o ânimo. Esse era o intuito de ir ao bar. Chegando próximo do local, avistou quem? A sua namorada, Joana. Estava toda provocante e, ao vê-lo se aproximar, correu em direção a ele como quem quer disfarçar algo e disse: "Oi, amor, que coincidência! Saí do trabalho e pensei em vir aqui para relaxar. O dia foi tenso. Chegando aqui, encontrei seus amigos. Vamos lá ficar todos juntos?" No caminho até a mesa do bar, Joana dizia a Carlos que enviou várias mensagens para ele durante o dia e pergunta por que ele não respondeu. Mas ele vê Mariel sentado à mesa e, de repente, fica surdo. Não ouve nada e não vê nada. Nada do que ela disse. O sangue volta a pulsar. Senta-se à mesa com todos e, num dado momento da reunião de amigos, o rapaz percebe uma troca de olhares entre Mariel e a sua namorada Joana. A esta altura, a bebida já havia tomado conta do seu juízo. E na quinta vez que ele percebe essa suposta troca de olhar, não hesita. Pega a garrafa de cerveja, quebra na mesa, quebra na cabeça do falso amigo, enfia-lhe os cacos no coração e pronto. Neste momento, a última frase, lida no livro, lateja na sua cabeça, volta à sua mente e, de certa forma, se materializa em sua frente. Não como areia manchada de sangue, mas sim a roupa, a mesa, a cadeira, e caídos ao lado do corpo, os cacos vermelhos de sangue como as pétalas da rosa. Na mesa, todos olhavam assustados, horrorizados. Carlos, depois de levado à delegacia, descobre que estavam todos reunidos ali para planejar uma surpresa de aniversário para ele. Acordei com o cantar do galo, como de costume. Peguei o machado e escolhi a melhor lenha. Passei o limão no fundo da frigideira de ferro, exatamente como minha avó fazia. O estalar do ovo e o som das patas do meu cão eram música para os meus ouvidos. E aquele cheiro característico do salgado do ovo frito está presente na minha memória. A gente apresentasse, né? Eu então pensei em fazer um poema na minha casa, e aí são das margaridas. No campo de margaridas, tão belo e colorido, o sol brilha radiante, aquecido e acolhido. Suas pérolas brancas, como pérolas cintilantes, dançam com o vento, encantando os amantes. Margaridas, símbolo de pureza e simplicidade, numa sinfonia de amor e felicidade. Seus delicados sorrisos, tão suaves e ternos,
enfeitam os campos como eternos invernos. Em cada pétala, um segredo revelado. Através do olhar, um amor declarado. Seus corações, um jardim de esperança, onde o amor floresce em cada lembrança. Margaridas, mensagens de sabedoria e paz. Em seu perfume, uma promessa sagaz. De enfeitar a vida com ternura e devoção, e espalhar sorrisos em cada estação. Com suas alvas coroas e perfeita harmonia, simbolizam a beleza que o mundo nos guia. Entre o verde e o frescor, brilham como estrelas, iluminando o caminho, com suas graças singelas. Margaridas, tesouros em forma de flor, enfeitam a natureza com seu esplendor. No coração dos poetas, eternamente florescem como inspiradoras musas que jamais desvanecem. Jane Luiza. Bom, eu também escolhi o conto Pior Dia da Minha Vida. Há muito tempo aconteceu um fato que marcou a minha vida e a deixou em cinzas, ainda sem acreditar no tão trágico pior dia da minha vida. Tudo aconteceu em uma tarde ensolarada, um dia lindo. Não queria ficar em casa e sim aproveitar. Então, foi quando decidi dar uma volta com meu parceiro, meu filho companheiro que late. Sim, um cachorro. Fomos ao parquinho e à praia. Ah, a praia, onde tudo aconteceu. Mal sabia que depois daquele dia, minha vida mudaria completamente. Por um leve descuido, um minuto de bobeira, só escutei o barulho, como se fosse uma briga. Quando olhei para o lado, meu cachorro não estava e o desespero bateu. Só consegui pensar em ir até o local do barulho, mesmo não querendo acreditar no que eu já temia. Debaixo de uma roseira, e a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas de rosa caídas ao lado do corpo. Era ele, sim era. Não contive minhas lágrimas. Chorei como criança. Como pode ser? Como que isso aconteceu? Pois é, a única coisa que me falaram é que meu pobre quilate entrou em uma briga com outro cachorro de rua. Ainda sem acreditar, o peguei em meus braços e ainda tentei levar ao veterinário, mas era tarde demais. Hoje sigo sozinha em casa solitária, em dias de chuva ou sol. Meus dias estão cinzas, por minha culpa ele não volta mais. Essa máquina. Recém-chegado ao condomínio, observamos corredores longos e escuros, iluminação baixa, carpete cobrindo todo o andar. Realizei o meu sonho de infância, que era morar em um condomínio antigo. Aqui, os elevadores ainda possuem grades e portas de madeira. As escadas passam por cada andar, são espaçosas e com ladrilhos. A noite chega. Estou arrumando a cama e escuto barulhos de passos no andar de cima, com leves gemidos. Demorou, mas consegui adormecer. Na noite seguinte, a mesma coisa, mas os gemidos aumentaram, e com ele algumas pancadas no chão. Os dias seguiram e pedi intervenção do síndico. Ele conversou com a moradora, que o relatou que era enfermeira, e todos os dias entrava às 7 horas da noite no trabalho e só saía no outro dia às 7 da manhã, e que nesse intervalo seu apartamento ficava sozinho e trancado. Ao ouvir tal coisa, um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei-me que as assombrações gostam de lugares antigos e perturbar pessoas jovens. Rapidamente fui atrás de terços e crucifixos. Espalhei-os pela casa toda. Iniciei as orações matinais e noturnas. Passei sal grosso em todas as portas e janelas. Em volta da cama fiz um círculo com sal, canela e água benta. Porém, os barulhos só aumentavam, e com eles o meu pavor. Tentei gravar por algumas vezes, mas nunca se ouviu os barulhos nas gravações. Depois de um mês nessa peleja, resolvi entrar no apartamento. Arrumei uma chave mestra e fui segurando uma cruz, usando o terço e rezando a oração de São Bento. Entrei, ouvi e segui os barulhos que vinham ao final do apartamento. Me deparo com a máquina de lavar, que ficava programada para lavar e secar. Ufa, afinal não era nada do que eu esperava, mas as cruzes e os crucifixos ficarão.
É melhor prevenir do que remediar. Obrigada. Foi no dia 2 de setembro, lá no café, lá na pizzaria Veneza. No dia eu não vi, né, infelizmente. Sobre criança do passado e atual. A criança no tempo dos pais e dos avós acordava cedo para trabalhar, ajudar em casa, ter responsabilidade e tinha pouco tempo para brincar e estudar. Quando chegavam os mais velhos, tinha que pedir bênção. Não podia se intrometer nas conversas dos mais velhos. No almoço, eram os primeiros a almoçar. Depois, aí as crianças saíam e depois os mais velhos almoçavam logo em seguida. Só que as crianças não podiam ficar em volta dos mais velhos. Depois as crianças almoçavam, tinha os adultos. E as crianças brincavam no pátio. Não podia estar em volta dos adultos enquanto almoçavam. No tempo dos pais e dos avós, não tinha tecnologia. Brincava de peão, bolinha de gude, pulava a corda, jogar bola e fazer as tarefas da escola. Assim que chegar em casa ou quando os pais... nas tarefas domésticas e braçais, por causa que muitos meninos trabalhavam fora para poder ajudar e as meninas dentro de casa com a mãe e mais. Tinha que ir para a biblioteca para pesquisar ou ir na casa dos colegas. E as crianças do tempo atual, aí tem a tecnologia, tem internet. Responder aos mais velhos ou tirar nota baixa sofria as consequências. Nem tinha um conselho tutelar que podia ajudar. O psicólogo era o chinelo, cinta, vara, entre outros. Aí, se fugir, ficaria pior. Tinha que comer o que os pais ou os mais velhos ofereciam. Podia dizer que não gostava do tal alimento. A criança de hoje, se colocar o alimento, ai tia, não gosto disso. Ai tia, eu não gosto daquilo. Ai tia, eu não quero. Se o adulto bater na criança para educar, o conselho tutelar aparece na hora. Se chamar a atenção da escola, os pais acham que o professor está de implicância com os filhos deles. Em casa são uns anjinhos, porque ficam na tela de celular, tablet, assistindo vídeos impróprios até de madrugada. Quando chegava na escola, a criança dorme, pois troca o dia pela noite. Pois ficam em telas até de madrugada, ou então trabalhar com pai e mãe e chegar na escola, dormir. Os pais colocam o prato da criança que quer trabalhar no serviço dos pais e os vizinhos ver, aí é motivo para exploração infantil e conselho tutelar. A criança passando a fazer birra, chinelada, sentada, e a criança natural se fazer birra, se expressa, os pais se desesperam e acham assim, uma mega bonita atitude e que leva ao psicólogo. A criança, faltando com respeito ao professor, não fazer o dever de casa. Os pais davam uma bronca na época da criança passado. Porém, a criança faltando respeito, fazendo bagunça, os pais fazem um mega barraco na escola, achando que o professor está de implicância com a criança e não fazer o dever de casa e não dar importância, cobra do professor excesso de tarefa e se acham que tem razão, não comparecem nas reuniões da escola, que
durante o ano não cobra do professor. Nos últimos trabalhos que a Rafael passou para a nossa turma, o meu grupo, que é a Maria Helena e a Laiane, a gente fez trabalho sobre altavia. A diferença entre a altavia e a poesia, porque ela só pode até que 6 linhas, ou pega uma frase, colocar cada palavra até no máximo que 6 linhas. Aí eu vou falar aqui de uma que é pequena, porque estou tão emocionado na frente de vocês. Espertinho. O mar, a altura, a distância, chama o fundo. Dessa difícil luz. Acredita em mim, embora eu não possa explicar. Houve alguma coisa perfeita e graciosa, como se eu nunca tivesse visto uma flor, ou como se eu fosse a flor, e houvesse uma abelha gelada de pavor, diante da irrespirável graça dessa luz das trevas que é uma flor. E a flor estava gelada de pavor diante da abelha, que era muito doce. Acredita em mim, que também não creio. Que também não sei o que poderia uma abelha, viva de pavor, querer na escura vida de uma flor. Mas creia em mim. A sala estava cheia de um sorriso penetrante. Um rito fatal se cumpria. E o que se chamava pavor não era pavor. É a brancura subindo das trevas. Não ficou nenhuma prova. Nada te posso garantir. Eu sou a única prova de mim. Eu fiz esse conto também do sangue caído e tal, só que eu tinha pensado que todo mundo ia escrever alguma tragédia, então eu resolvi fazer o caminho contrário. O meu conto não é nada de tão ruim assim. Enfim, o meu conto ele começa com um prefácio assim, e é uma música. Basicamente, quando eu estava pensando em fazer ele, eu fiquei fritando ali sobre o que eu escrevia. Até que eu lembrei de uma música e daí eu comecei a colocar alguns pontos de músicas que eu gosto e tal. Algumas são um pouco mais claras, outras não. A começar pelo título, que não faz o menor sentido para quem não conhece uma música muito específica, de uma banda chamada Mombojó. Enfim, o texto se chama Cabidela e ele começa com a citação. Eu estou apaixonado pela minha menina. O jeito que ela fala, olha, o jeito que ela caminha. E por que não do Videobaldi? Enfim, eu já estava atrasado, era 15 de fevereiro e o trabalho que tanto atrapalha tinha se findado. A alforria moderna finalmente me fora concedida e saí às 11h30 rumo àquele litoral. Viajei sem descanso, atravessei a cidade e quase me perdi de mim mesmo a cada curva que fazia. As horas me maltratavam e nessa briga com o tempo venci a ansiedade, que cada vez maior já não cabia dentro do carro. Já eram 4h30, ligo viva voz e aviso que estou perto. Elas contentes pedem para que eu vá direto ao seu encontro, mas a delicadeza me obriga a perder mais 5 minutos. Paro em uma floricultura e me municio das mais delicadas rosas, ruivas como minhas queridas, e com elas em mãos saio à procura delas. Nessa busca sofrida, o céu já se nublara, e de ansiedade, e então percebo a cena que me derruba um buquê. Vejo minha filha acanhada, com o olhar constrangida, e a areia se manchou de sangue, tão vermelha quanto as pétalas de rosa caídas ao lado do corpo adormecido de minha esposa. Digo à mais nova mocinha que está tudo bem, cubro seu corpo com uma tanga sem uso. Acordo minha esposa e nesse momento em família todos os olhos eram rubis. Bom dia. Nesse dia a Vera pediu um conto, eu me empolguei e fiz um canto. Mas foi bom. Foi bom. Aí foi no dia 19 de agosto de 2023. A morte de um desconhecido. Ela colocou uma frase e a gente tinha que continuar. E a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas da rosa, caída ao lado do corpo. Aquela maior cena de todas. Ouvi gritos assustadores que jamais esquecerei. Gritei minha mãe, mas logo parei e observei balanços balançando sozinhos. Mas logo pensei que estivesse bêbado. Comecei a tremer, vi sangue por toda a minha parte. Chorei horrores. Começou a chover naquele dia. Me protegi da chuva. Não consegui esconder o sangue pelas minhas mãos. Será que fui eu? Eu o matei?
O homem caído ao lado do balanço. Esse rapaz tinha uma história, uma família. Fiquei frustrado. Corri às pressas. Fiquei desorientado. Será que foi assalto? Será que foi eu que o matei? Repeti várias vezes, porque minha mão estava suja de sangue. Várias perguntas se passaram, mas por que pensei que pudesse ser eu? Liguei para a polícia, falei do acontecimento. Eles foram até o local. Eu estava lá, aguardando-lo. Chegaram até o local, me perguntaram o que tinha acontecido. Não sabia responder para o policial. Tentei inventar uma história para justificar, de forma tranquila, para o homem coberto de sangue. Corpo quente, cabelo com sangue. Mas ficará sempre na minha cabeça. O que aconteceu? Será que foi eu? Oh, meu Deus, por que eu fui passar por essa esquina? Estou com medo de me estar envolvido nessa história. A morte da vida de um homem. Fizeram as digitais e adivinha? Sou eu, era eu. Eu que o matei. Mas por que fui eu? Vou ler o conto que eu fiz, aquele conto que a gente usou. E aí se manchou de sangue tão vermelha como as pétalas da rosa caídas ao lado do corpo. Tão vermelha como as pétalas da rosa. Luana era uma moça de 22 anos, que morava perto da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Certo dia, Luana saiu de sua casa para encontrar com um rapaz que conheceu virtualmente pelo Facebook. Esse rapaz se chamava Josué e era estudante de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luana e Josué marcaram seu primeiro encontro em uma cafeteria na cidade. Depois de tomarem café e se conhecerem, eles decidiram passar o resto do dia na praia. Eles tiveram longas conversas e deram gostosas gargalhadas. No final da tarde, Luana disse que precisava ir embora e Josué se dispôs a levá-la. Quando Luana se levantou e pegou sua bolsa, Josué lhe pediu um beijo e ela o correspondeu. Em seguida, Josué comprou uma rosa de um senhor que estava passando e entregou para Luana como símbolo de um grande amor que estava por vir. Os jovens estavam felizes por terem se conhecido. No entanto, chegou a esposa de Josué e agrediu a pobre Luana, que não sabia sobre o casamento de Josué. A esposa de Josué se chamava Madalena. Madalena estava furiosa e dominada pela ira e pelo ciúme de ter sido traída por seu amado. Quando Madalena olhou para o lado, viu uma faca que estava na mão de um senhor que estava descascando o coco para ser vendido na praia. Madalena não conseguiu se livrar da raiva que estava sentindo naquele momento. Desesperadamente, Madalena pegou a faca e se aproximou de Luana, e a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas da rosa caída ao lado do corpo. Psicologia. Foi um poema, em questão do ovo frito, a psicologia do acomodado. Eu fiz um ovo frito. Você é escritora? Sou sim. Então fala. Eu fiz um ovo frito. Eu, filha da pobreza e da simplicidade, coberta de preguiça e cansaço. Às vezes, faço o que faço, não por gostar, só mesmo por praticidade. Não sei cozinhar absolutamente nada, e não culpo o meu signo, isto é, mito. Então, quando me perguntam se jantei, a resposta é sempre a mesma. Eu fiz um ovo frito. Cozido, mexido ou frito. Ovos já me causam repugnância. E como diz aquele poeta, soube-me a boca uma ânsia análoga de ânsia. Aprender a cozinhar é o que necessito. Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Na cidade, Vila Floresta, vivia seu Zé e Dona Mariazinha.
cujo amor era tão proibido quanto intenso. Eles eram vizinhos há anos. As suas famílias nutriam uma rivalidade antiga, que os impedia de viver seu amor que tivesse. Todas as noites, após o pôr do sol, eles se encontravam às escondidas, no velho farol da beira-mar. Ali, sob as luas suaves, compartilhavam promessas, sonhos sussurrados, mas o destino temia e conspirava contra eles, mantendo seu amor escambulado. Um sombrio dia de outono, enquanto as ondas sussurravam em segredo, na praia, seu Zé e Dona Mariazinha decidiu que ela de enfrentar suas famílias e viviam em vida que mereciam. Mas a notícia do encontro deles espalhou como fogo na cidade, atiçando que iria a família. Reconceder. Chama da rivalidade. No momento em que seu Zé e Dona Mariazinha se encontravam para encarar sua família, uma violenta discussão colidiu. Palavras afiadas como facas cortavam o ar. Tensão crescia como um mar revoltado. O calor de discussão fez com que seu Zé tropeçasse e caísse sobre uma pedra pontiaguda, e a areia se manchou de sangue, tão vermelho como as pedras da rosa caída ao lado do corpo. As famílias, tomadas pelo choque da tragédia, finalmente compreenderam a profundidade do amor entre eles e seu Zé e Dona Mariazinha. Enquanto eles se abraçavam em luto, as barreiras que separavam por tanto tempo pareciam desmoronar. Os corações eram rígidos como pedra, agora eram quebrados como vidro. Com lágrimas nos olhos, a família reconciliava, e jurando que nunca mais permitiria rivalidade entre eles. Cegasse o amor entre eles. E na praia onde o amor proibido floresceu, fez um farol homenagem a seu Zé e a Dona Mariazinha, iluminando a esperança que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor verdadeiro pode mudar o curso das histórias. Não, quero não falar. Eu sou rebelde. Esse aqui é a tabela. Na sala. Na sala de aula, saber onde o conhecimento floresce. Professor é a mestre e a luz, que aquece com dedicação, desvendada em mistério. O saber por sabedoria, um farol nos conduzindo e entender. Entre páginas e lições e as guias. O saber, inspiração, nos transcende. Com uma melodia, com paciência e moídas. Com carinho, professora querida. Deus o alicerce do nosso caminho. Cada palavra tua, uma fonte de saber. No livro da vida, o capítulo renascer. Agradecemos por cada ensinamento e com gratidão, professora, você é a luz que ilumina a nossa educação. Você já passou de ano? Já. Será? Responde, passou não. Bom, a minha frase do conto tá faltando um pedaço. E qual que é a frase do conto? E a areia se manchou de sangue. Quantas pétalas da rosa ao lado do corpo. Ao lado do corpo. Caídas faltou. ao lado do corpo, Mas né? tudo bem, porque nesse dia eu não vi eu a já aula, sei. né? Então, vamos lá. O conto se chama Virada. Bom, quem aqui tem mais de 18 anos, talvez reconheça algumas palavras aqui desse conto. Tudo se passou naquele Réveillon, praia de Copacabana. Marcelo Rubens, pai? Ela estava lotada. Creio que milhões de pessoas reunidas esperando o momento apoteótico da queimada de fogos. Nós, claro, não poderíamos deixar de estar lá como bons cariocas. Desde minhas tenras memórias, me lembro de passar o Réveillon nas franjas do mar, na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, com um grupo considerável. Creio que éramos umas 20 pessoas. A ansiedade era grande, pois aquele ano de 2001 havia sido incrível em minha vida. E posso até dizer que muitos que estavam comigo ali também tiveram um ano maravilhoso. Dias antes, fui passear nas lojas que ficavam próximas às calçadas de Copacabana e encontrei uma loja de discos. Eles tinham, além de vinis, fitas cassetes originais, CDs, posters e revistas sobre o mundo pop. Comprei o acústico MTV da Cássia Eller. Que preciosidade, que voz poderosa. Chegado o dia de São Silvestre, fomos todos
para a praia. Obviamente, muitas religiões se encontravam naquela areia branca, fina, e que entrava nos meus tênis, até que tomei a decisão de tirá-los. Todos os anos tenho as mesmas manias, credo ou simpatias. Chamo eles como eu quiser. Mas o momento esperado estava prestes a acontecer. De um lado, um show com os mineiros do Skank. Bem mais à frente, outro palco com um grupo, que não sei o nome, e interpretavam Malandragem de Caça-Aérea. Me lembro bem que o CD que comprara há poucos dias tinha uma capa muito bonita. Eram rosas, se não me engano, e os músicos em palco. Contagem regressiva. E os fogos foram disparados. Várias cores, formatos e um clarão lindo no céu da cidade do Rio. As pessoas se abraçavam, se desejavam um feliz ano novo, muita paz, prosperidade, sementes de romã nas carteiras, além de pular as 3 ondinhas e das peças de roupas brancas, amarelas, verdes e cada um com sua fé. O momento que não sai da minha mente foi quando um dos fogos tinha um brilho tão intenso que dava a impressão que a areia se manchou de sangue tão vermelho como as pétalas de rosa, justamente as mesmas cores vivas da capa do CD, cujas músicas eu já sabia cantar. Inesquecível. Marcos, quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhosa dele. O Marcos, ele apresentou o TCC. Ele foi avaliado pela Cida Castro e ele foi avaliado pela Alessandra Grangeiro e ele aprovado. Ele foi modesto, porque eu vou contar. Com elogios, né, professora? Aprovado com a mais e elogios, só vai fazer as adequações pouquíssimas. Achei bonitinho demais, gente, olha isso. E aí eu coloquei o texto dele lá para saber se tinha plágio. E falei para ele. Ele falou assim, professor, depois de 5 mil erros que você corrigiu, você ainda achou que tinha plágio? Quero agradecer primeiramente a professora Vera, né? Por nunca perder a oportunidade de nos fazer passar vergonha. Tanto no sábado como no dia da semana, ela não perde a oportunidade, gente. É disso que é feita a vida. Olha, gente, isso porque é orientando, né? A relação dos Mas ela tem sido uma pessoa bacana na vida de todo mundo que conhece, sabe que ela é gente boa. Às vezes ela faz a gente passar essas vergonhas, mas é necessário, né, pra vida da gente. E aí ela propôs pra gente fazer, como já foi contado, contos, crônicas. E além de fazer a gente passar vergonha com contos e crônicas, ela como eu posso dizer? Ela, como sempre, né, muito democrática nas suas falas, nos seus trabalhos. Ela impôs que nós tínhamos que declamar um conto para começar a aula, todo sábado de manhã. Poema, né? E aí, um desses contos foi lá na pizzaria, né, que a gente teve que ir. E eu fui também sofrer lá, né? Fazer a crônica. Porque acho que ela achou pouco sofrer aqui na UEG, vamos sofrer lá na pizzaria também, né? Passou, gente. E aí, ela explicou que era crônica, era um recorte, né, de alguma coisa do seu dia. E aí ela impôs, né, pra gente fazer uma crônica de algo da sua vida, né? E eu quis fazer a crônica com base naquele momento que eu estava passando, aquela vergonha, né? E assim eu fiz, eu vou ler para vocês aqui. O título da crônica é Coragem. Naquela manhã de sábado, tingido o céu de tons dourados que anunciava o dia de promessas, não havia um pedaço de papel na minha mão, apenas um tablet carregando com letras e versos entrelaçados. Uma tela digital que abrigava a missão, declamar um poema. Ao me aproximar do local do evento, senti um frenesi no estômago. Muitos chamam isso de timidez, e no meu caso não era diferente. A ansiedade se manifestava como emaranhados de emoções conflitantes, mas eu não permiti que esses sentimentos fossem um obstáculo. Minha determinação falou mais alto naquele momento. Eu sabia que não podia decepcionar a plateia de ouvintes que aguardava ansioso para escutar o poema que eu tinha a oferecer. Com o coração batendo um pouco mais rápido, levantei-me e aproximei-me da plateia, pegando o tablet com a mão ligeiramente trêmula, porém eu estava plenamente ciente de que estava preparado para aquele desafio.
As palavras do poema eram minhas aliadas. Os versos fluíam em minha mente como um rio tranquilo, pronto para ser compartilhado com todos aqueles que tinham se reunidos para essa ocasião especial. Comecei a declamar e as palavras ganhavam vida no ar, como borboleta escapando do meu peito. Uma estrofe seguia outra, com os capítulos de uma história que se desenrolava diante dos meus olhos. Uma estrofe seguia outra dos meus olhos da plateia. Porém, à medida que a terceira estrofe se desdobrava, a timidez ainda não havia desaparecido por completo. Um leve tremor nas mãos era a lembrança constante da minha luta interna. Aquela timidez, aliada aos tremores sutis, perturbava minha concentração. Afinal, não era nada do que eu esperava. No entanto, eu não permiti que isso me detivesse. Continuei recitando cada verso, alimentando-me da energia daqueles que me ouviam com atenção. Afinal, o desafio de superar a timidez era parte do meu propósito naquele dia, e eu estava determinado a concluí-lo. Tremi, mas persisti. As palavras ecoaram no ar, e quando finalmente encerrei a declamação, havia um silêncio momentâneo na plateia, mas em seguida interrompeu um caloroso aplauso. Eu havia cumprido a minha missão. Mesmo que de maneira trêmula, naquele momento percebi que a timidez não precisava ser um inimigo, mas sim uma parte fundamental da minha jornada para superação e crescimento. Bom dia para vocês, meu nome é Michelle e eu vou ler a minha crônica que eu fiz. E o título da crônica é o seguinte: A crônica criada em torno de um assalto. Estava na aula de português e a professora Tânia mandou que fizéssemos uma crônica. Logo então, o sinal tocou e a aula acabou. No caminho para casa, fiquei a me questionar sobre como faria atividade. Como não conseguia encontrar nada em minha pequena cabecinha, decidi ir à sorveteria que ficava ao lado da loja de calçados do seu Toninho. Depois de ter refrescado a mente, fui para minha casa, onde comecei a fazer a tal da crônica pedida. No dia seguinte, a professora sorteou a ordem e cada um iria ler. Para o meu azar ou sorte, fui o primeiro, não tendo assim ninguém que lisse antes de mim. E assim comecei. Um certo dia, uma senhora foi trabalhar bem feliz e contente como sempre, pois seria o dia em que receberia seu pagamento. E com esse dinheiro, iria juntar com o que já tinha e assim compraria sua casinha. Porém, chegando na casa a qual morava, foi surpreendida abrindo o portão. O ladrão rendeu, ela o reconheceu, porém com medo disfarçou. O assaltante passou-a para dentro de casa. Ele falou para entregar tudo de valor que tinha. Ela, paralisada de medo, não deu nada. Para mostrar que ele não estava mentindo, atirou no primeiro que passou na rua. Antes de morrer, o homem o reconheceu. Ele era o homem que tinha problemas de cabeça e que antes passara na televisão anunciando. O homem gritou ainda caído ao chão. Irado, o assaltante assassinou a mulher também. No final, a professora disse que não gostou. Caladinho no meu canto, pensei, não vou questioná-la. Afinal, não era nada do que eu esperava, mas foi o que deu para fazer. Muito obrigada. E o título é A Última Coisa. Naquela manhã, eu soube o que era tristeza. Quando me levantei da cama e olhei pela janela, vi o céu nublado e o seu último presente deixado para mim. Aquele buquê de rosas vermelhas seria o meu conforto, não somente por amar a cor vermelha, mas por saber que tive o melhor pai do mundo. Ou tenho ainda, não tenho certeza como dizer. Passa-se o dia e a única coisa que se vê no noticiário é a série de assassinatos que assombram a cidade. Já no entardecer, decido por ir na praia, um lugar que me traz lembranças da infância, apreciando a maresia e, consequentemente, as lágrimas insistem em cair. Em seu último suspiro, ouve-se o barulho dos tiros, a respiração fraca e a última lembrança do abraço de seu pai. Quando chega a polícia e a mídia, só se viu que a areia se manchou de sangue, tão vermelha quanto as pétalas da rosa caída ao lado do corpo. Nas produções durante esse período foram muito proveitosas. Eu fiquei numa dúvida sobre a crônica, ou ler o conto, ou o poema, né, do ovo frito. A Mariana do ovo frito, graças a Deus, então eu vou ficar com o conto.
A proposta era utilizar a frase, né? E a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas da rosa caída ao lado do corpo. O título do meu conto é Corpo de Praia. Durante sua caminhada matinal, José se deparou com algo inesperado. Pausou seus passos e ficou paralisado. Sem saber o que fazer, sentou-se ali mesmo, de frente para o mar e de costas para a vida. José tentava imaginar o que poderia ter ocorrido com aquela moça e, simultaneamente, se preocupava com o que dizer caso alguém aparecesse e o que esse alguém ou os outros pensariam diante daquela cena. Ele pensava no café que não tomou, em sua sacola de pães caída na areia e em como chegaria em casa e descreveria tudo. Por um instante, lembrou de Carlos Drummond e só conseguia pensar em no meio do caminho tinha um corpo. Tinha um corpo no meio do caminho. E o quão desesperador era tudo isso. Mas não podia deixar de se perguntar o que de fato havia acontecido. Não era apenas um corpo na praia. Havia uma rosa ao lado. E era uma cena muito intrigante. Ele imaginou uma história romântica que acabara em tragédia, com a moça morrendo ali, no local. Na manchete do jornal de domingo, haveria todos os detalhes, terminando com a frase: e a areia se manchou de sangue, tão vermelha como as pétalas da rosa caída ao lado do corpo. E então, José acordou daquele devaneio, recolheu sua sacola de pães, abanou a areia de suas roupas e saiu como se nada de incomum estivesse acontecendo. Era só mais um corpo, que poderia ter sido desovado ali. E quanto à rosa, esta nunca existiu. Ao imaginar esse desfecho, sem romantizar o fato, era mais fácil de lidar com tal ocorrido, pois a desova de um corpo era notícia rotineira dos jornais que passava despercebida. Mesmo assim, José jamais deixou de pensar naquela manhã. Passou a acompanhar religiosamente os noticiários e a ler jornais. Passaram-se dias, semanas, meses, até que ele viu, no canto de uma página, o título Corpo de Praia, que discorria sobre a desova de corpos em distintas praias da cidade maravilhosa na última década. E um caso em particular permanecia sem qualquer pista para se investigar. Maria Lúcia Rosa Vieira, 23 anos, natural de Rio Verde, Goiás, estudante de farmácia. Viera sozinha para o Rio de Janeiro com o sonho de conhecer o mar. Sabe-se lá onde morrera, mas fora deixada diante dele, devendo 7 parcelas de seu pacote de viagens. Ao lado de seu corpo havia uma rosa e inúmeras pegadas, que não levavam a ninguém ou a lugar nenhum. Ao ler aquilo, José só conseguia pensar nas probabilidades de chegarem às suas pegadas. Deu graças a Deus por ter se desfeito de seus tênis já desgastados naquela época. Por meses, guardou as 7 chaves como um segredo de estado aquela manhã em que encontrou um corpo. Queria todos os detalhes, mas contentou-se de saber que a moça em questão, ao menos, fora identificada. O caso ficou conhecido como o crime da rosa, provavelmente pela rosa vermelha, talvez por seu terceiro nome, ou quem sabe, seja pelas duas coisas. Sabendo apenas que alguém a matou com algum instrumento pontiagudo, especula-se que tenha sido um assalto no qual Malu reagiu, resultando tragicamente em seu óbito. Mas e a rosa? Como foi parar ali? Será que houve outro ou outros Josés antes? E se algum deles deixou a rosa próxima da moça e partiu sem olhar para trás, não contando nada a ninguém? São tantas perguntas e nenhuma resposta, mas o fato é que a rosa, caída ao lado do corpo, deu um ar poético e misterioso a esse crime, que por falta de pistas, acabara arquivado. Como entrou e se espalhou aqui pelo Brasil, né? Alguns conhecem como Batalha de Poesia, tem uma vertente que é a Batalha de Rima, e nós resolvemos trazer aqui para vocês o pessoal que faz esse trabalho aqui em Umas. Trabalho sério, um trabalho organizado. Hoje vai ser só uma explanação, mas futuramente eles vão vir fazer a batalha aqui. E o Márcio já tá batendo palma, né, Márcio? Então, com vocês, Luiz. E o Léo.
Luiz, Matheus e o Gabriel. Eles vão falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, sobre o que é a batalha e o que mais eles quiserem. Fiquem à vontade. Bom dia a todos novamente, né? Então, pessoal, as meninas estavam explanando sobre que umas aulas atrás vocês estavam estudando sobre o Islã, né? Sobre a batalha de Islã. E nós aqui é uma bancada de hip hop aqui da cidade de Inhumas, né? Eles fizeram essa conexão por nós assim fazer parte da batalha de rimas, né? E o Islã é um braço da batalha de rimas. Então nós fomos convidados aqui. Primeiramente a gente tinha um projeto de fazer uma imersão com o pessoal aqui. Nós íamos fazer uma batalha ao vivo e tudo mais. E houve certas nuances que não possibilitou, né? Mas vamos dar uma explanada um pouco sobre o hip hop aqui. Vamos trazer para vocês aqui o hip hop, falar um pouco do hip hop e sobre algumas nuances. Se alguém tiver pergunta, pode estar perguntando. Eu sou produtor musical, sou DJ, sou MC, né? Eu faço parte de 3 elementos da cultura hip hop, né? Eu fui b-boy também. E estou aqui com a bancada com 2 MCs aqui para falar um pouco sobre o rap. Pessoal, o hip hop ele veio da Jamaica, né? Ele é originado da Jamaica e chegou nos Estados Unidos ali, mais ou menos ali por Brooklyn. E igual a gente tem esse contexto de achar que o hip hop é estadunidense. Ele não é estadunidense, ele é jamaicano. Aí os estadunidenses vendo aquela cultura, vendo aquelas nuances ali, foi gostando do ritmo, foi similarizando e gostou do ritmo, apaixonou no ritmo e pegaram para eles, né? A gente sabemos que a música faz parte da grade curricular de ensino, né? Faz parte da grade curricular. E nisso, os americanos desde pequeno já conhecem sobre música, já conhecem sobre partitura, já tem tudo aquilo interligado em si. E quando eles conheceram um ritmo jamaicano, né, muito simples, ali de 2, 3 acordes, eles gostaram daquela expressão, eles com o conhecimento musical que eles tinham, eles conseguiam, através de pouco equipamento, no caso, o rap ele é uma música eletrônica, então você consegue fazer ele através de um MPC, né, que é um equipamento pequeno que simula vários instrumentos, né? Então, eles com conhecimento, essa bagagem da música no conhecimento curricular desde pequeno, e pegam um ritmo fácil, de 2, 3 acordes ali, então os Estados Unidos dominou e ampliou o hip hop para chegar onde está, né? Que hoje em dia o hip hop é a maior música mais tocada em todas as plataformas, né? O hip hop cresceu, expandiu e está aí. E nessa vertente, já trazendo, não falando só do rap em si, o rap, para chegar em rap, nas periferias dos Estados Unidos, ouvia muitas batalhas de rima. Né? A gente pensa que foi o rap que trouxe a batalha de rima, não, mas é a batalha de rima que trouxe o rap, que criou-se o rap. Os grandes rappers, eles veio através da batalha de rima. Porque, simplificando, já dando um adendo aqui para o pessoal falar, que o rap em si, ele fala de um povo, né? Ele fala de um povo. E já a batalha fala do eu, fala do indivíduo da periferia e das suas nuances. A batalha de rima prepara esse MC para encarar o mundo, né? Para pegar o rap como essa ferramenta de manifesto, de protesto, para atingir o mundo. Ele consegue falar com o seu povo e dividir entre seu povo as suas nuances. Ali da periferia, discute a igualdade, discute, né, as diferenças, coloca tudo ali na batalha. Ele é um dos diretores da batalha de rima, ele vai conseguir explanar um pouco para vocês, assim, falar melhor da batalha de rima e trazer o contexto do tanto que ela cresceu, onde ela nasceu nos Estados Unidos e foi expandindo até chegar nos dias de hoje, né? E vai falar como a batalha de rima chegou até o Brasil e Goiás, enfim. Ele vai estar explanando para vocês aqui.
batalha de rima, né? Próprios MCs da batalha também faz o slam. O slam ele é mais poético, né? Ele é mais poema, ele é mais literatura em si, onde os MCs transformam a literatura, pegando as métricas ali da batalha e ficam gladiando entre si, né? Agora, dando lá dentro, passando a palavra para o Cid, que ele vai explanar mais um pouco. Pessoal, isso aqui está bem alto. Primeiramente, bom dia para todo mundo, certo? Meu nome é Matheus Gabriel, né, mais conhecido como CJ, né, um dos diretores e querido sócio do meu amigo Veneta, onde que a gente conseguiu, né, nesse ano de 2023, conseguir ingressar a Batalha de Rima aqui em Umas, né? O que acontece? Vamos trazer para vocês, como o LJ já havia falado, a gente tinha um projeto de trazer realmente a imersão, de trazer vocês para dentro da batalha, a gente queria trazer energia para vocês, infelizmente dessa vez não teve como, então a gente traz o conceito para vocês entenderem como que é, situar vocês um pouco, depois com mais tempo a gente volta para trazer realmente uma imersão. E eram muito territorialistas, né, por demarcação de pontos de drogas, enfim, diversas coisas. O que acontece? Eles começaram entre si a se afetar, a se alfinetar. Parte disso começou com o que a gente chama de diss, que é uma música onde que você cita ou você fala diretamente para outra pessoa, você aponta outra pessoa na música. Então a diss foi um dos começos da batalha de rima. Então ali quando você faz uma música, quando você faz um som e você fala de outra pessoa na música, a outra pessoa provavelmente do lado de lá ela vai escutar e ela vai responder a sua diss. Então ali naqueles meados começou a surgir a diss. Parte disso a gente já consegue trazer para as batalhas de rimas que vieram futuramente, logo depois, já iniciaram-se com os freestyles, né, que é a improvisação na hora, que é você estar ali de frente com o seu oponente. E a gente já consegue resgatar isso quando a gente já vem falar do rap, quando a gente fala do preconceito, quando a gente vem falar o que a periferia traz em cima desse movimento. Como a LJ já disse, o rap ele é um grito da periferia, né? Muitas das vezes você vai escutar a retratação de crimes, você vai escutar a retratação de uma vida cotidiana completamente difícil e distorcida do que a gente está acostumado a vivenciar. Então acaba que quando a gente tem uma batalha de rima, mesmo que seja uma batalha que a gente chama de gastação, que é aquela batalha onde você vai, né, citar, você vai ofender, você vai brincar com o seu oponente, naquilo ali você já está preparando a outra pessoa que está do outro lado de lá, que infelizmente ela já está acostumada a vivenciar aquilo ali. Então o que você vai fazer numa batalha de rima? Por que a batalha de rima surgiu? Você cutuca, você alfineta, obviamente a pessoa vai sentir a dor e ela vai expor tudo que ela está pensando ali para fora. Então a batalha de rima ela vem com uma forte liderança na liberdade de expressão por conta disso. Então você vai expressar o que você acha do outro, o outro vai expressar o que ele acha de você, você vai ter espaço para expressar em relação à sociedade, em relação a problemas sociais, em relação a problemas individuais que você tem e que, às vezes, externalizando isso, você pode trazer conforto para outra pessoa que escuta, né? Futuramente, a batalha de rima ela vem numa pegada mais paranaense aqui para o Brasil, mas antes disso a gente também teve alguns eventos nos Estados Unidos que fortificaram muitas batalhas de rima, que meu parceiro Veneta vai estar explicando um pouco para vocês. Então, vou falar um pouco sobre como que o hip hop se expandiu dentro dos Estados Unidos. Aconteceu o grande blackout dentro dos Estados Unidos, mais de 14 horas, todas as cidades, a cidade de Nova York ficou completamente desligada. E a periferia já tinha grandes artistas, já tinha MCs e pessoas que eles queriam colocar na mídia para passar a mensagem que eles estão vivendo dentro da realidade deles. Só que como que a pessoa que é de uma realidade onde não tem estrutura, o governo não ajuda, a pessoa está completamente sozinha, vai conseguir colocar um artista na mídia? Então, quando aconteceu o grande blackout, a maioria das pessoas que eram produtores musicais, que era DJ, que tinha banca de rima, pegaram e foram para as lojas de disco, loja de vinil, loja de tudo, e pegaram amplificadores e, como se diz, se fortificaram perante essa guerra para se colocar de frente com o sistema e passar a mensagem que eles queriam passar. E depois desse blackout, o hip hop se expandiu dentro dos Estados Unidos, conseguiram chegar em mais pessoas. O gueto, como se diz, né? O gueto ficou fortemente armado
para poder batalhar contra a mídia, para poder colocar os MC dele na frente e saber que o povo também tem voz. E às vezes, se essa voz não vem com tanta paz, às vezes a gente tem que usar de meios que a gente não pode ser tão vangloriados por eles, né? Mas esse tem tanto o intuito. A partir do momento que o hip hop começou a se expandir dentro dos Estados Unidos, as pessoas que se beneficiaram tanto foram, querendo ou não, as gangues. Porque, como o Mano CJ falou, tinha as Gs. Então acabava que um pessoal de uma gangue fazia uma música para outra gangue e esperava uma resposta. Isso movimentou a cena do hip hop nos Estados Unidos. Foi aonde começou a crescer, foi aonde as pessoas começaram a ter mais interesse e foi aonde o hip hop começou a se fortificar. E aí, logo depois, o hip hop foi se expandindo pelo mundo inteiro e, consequentemente, chegou no Brasil. Chegou no Brasil, começou como um movimento cultural pequeno, as pessoas ainda não botavam fé no que estava acontecendo, só que, a partir do momento que as músicas começaram a retratar mais a realidade do Brasil e o povo começou a se identificar mais com aquilo, o hip hop começou a se expandir aqui dentro e criou diversas vertentes, onde a gente agora tem bancas de rimas que são extremamente grandes e que são extremamente conhecidas, tipo Racionais. Aqui no Goiás muita gente conhece o Thiagão, todo mundo já ouviu o Thiagão cantar. E depois a gente começou com as batalhas de rima aqui no Brasil, que começaram principalmente em São Paulo. Foi onde o hip hop começou a se fundar no Brasil e se expandir mesmo. Até hoje a grande mídia carrega São Paulo como berço do hip hop, mas o Brasil em todo é um conceito do hip hop e conseguiu se fortificar, e agora a gente consegue se fortificar mais ainda, chegando em lugares onde o hip hop há muitos anos atrás não chegaria. E isso já é gratificante demais. Então, pessoal, dando um adendo aqui, para não ficar só nas nossas palavras, a gente vai trazer um expoente, falar um pouco sobre um grande expoente da batalha de rima, que é Notorious Big, né, que é um dos maiores rappers do mundo, né, tanto conhecido como Tupac. O Notorious Big, ele trouxe para todo o conhecimento. O Tupac, ele já era um MC de música mesmo, ele já cantava em si, mas o Notorious não. O Notorious Big, ele veio das batalhas, ele foi se destacando nas batalhas, e ele hoje é um dos principais nomes, né, de MC de batalha de rima. Né? Muita gente conhece Notorious Big, mas não vê esse lado dele, que é batalheiro, né? Um dos maiores rap gangster dos Estados Unidos, mas ele veio justamente da batalha de rima. E a batalha de rima também, o hip hop através da batalha, se encontra com outras culturas também, como o pop e o beatbox, né, que foi muito usado, que assim, sempre a periferia tem que ficar improvisando, né, sempre no improviso devido à falta de estrutura. Trouxe para si o beatbox. O beatbox, ele é canadense. A gente pensa que o beatbox ele é americano, ele não é americano, ele é canadense. Então os Estados Unidos também trouxe para si o beatbox, que na falta de estrutura para uma rima de rua, os caras fazem o beatbox e a galera rima em cima do instrumental ali, vocal mesmo ali, aonde vai desenvolvendo a rima. E complementando também a fala dos meus colegas aqui, quando a batalha de rima ela veio chegando para o Brasil, ela chegou muito forte na região sudeste, né, onde que isso, com São Paulo, e também veio muito forte no Paraná. O que acontece? A gente tem, se não me engano, o Batalhão de Rimas e a Academia de Rimas, Academia de Batalhas também, mais ou menos nessa época, que foi dando surgimento, né, às diversas batalhas que também foram se disseminando para o Brasil. Parte disso a gente já traz alguns grupos também, como Racionais, diversos grupos que surgiram no final da década de 90, né, e que já trouxeram diversos movimentos fortíssimos que ajudaram não só o hip hop, né, mas ajudaram o movimento também das comunidades. E eu acredito que também parte do intuito da batalha de rima é o que a gente sempre comenta, que a gente sempre traz, né, Gabriel? Que quando a batalha ela é feita simplesmente com um intuito
de lazer ali e tudo mais, você vai conseguir ter uma boa interpretação, você vai conseguir ter um bom movimento, mas eu acredito que o hip hop, eu acredito que o rap, a batalha de rima, ela vem como um grito da periferia, ela vem como um grito da comunidade. Então, quando a gente consegue usar desse mesmo movimento, que é fortalecido pela comunidade, eu acredito que a gente tem que trazer alguns benefícios para a comunidade também. Quando a gente faz, por exemplo, uma batalha de rima, independente se a gente está fazendo uma batalha de conhecimento ou uma batalha de gastação, por exemplo, naquele meio ali, é um momento que um jovem periférico que está envolvido em caminhos espinhosos, que ele está ali com a vida mais difícil, é um momento que ele tem ali 3, 4 horas para colocar a voz dele para ela. Vem muito forte com a questão do acolhimento. Hoje a BDG, por exemplo, ela já trabalha de diversas formas, a gente já está incluso em diversos projetos sociais. Então a gente já faz arrecadação de alimento, a gente busca trazer também esses eventos para vocês. A BDG, querendo ou não, é uma batalha nova, né? A gente também está aprendendo muita coisa dentro desse processo, mas acredito que o intuito da batalha em si, é claro que ele traz consequências gigantescas para nós em relação à notoriedade, em relação à periferia, mas a BDG em si, ela também traz consigo uma pauta de ajuda, uma pauta de trazer para a comunidade parte do que eles trouxeram para nós, né? Então, acredito que a batalha de rima em si, com todos esses elementos que ela traz, ela fortalece não só a comunidade, mas ela traz o rap, ela traz a liberdade de expressão, né? Que hoje em dia também já é pautada de diversas formas. Hoje em dia a gente já tem o trap, né, LJ, que já é uma linha mais comercial do rap, né? Então, assim, a gente tem linhas comerciais, a gente tem linhas de guerrilha, a gente tem rap gangster, né? Necessariamente eu acredito que o foco da batalha, o foco do rap não é trazer um padrão, muito pelo contrário, né? A diferença é quebrar padrões, assim como a gente quebrou padrões no ano de 90 com o Eminem, um loiro, branco, magrelo, estourando na cena do hip hop. Então, numa era onde era, né, só os negão do preto, do gueto e trazendo aquilo lá, a gente já tem essa quebra de padrões por conta do rap. Então a gente já vem tentando quebrar isso e vamos continuar tentando, não só por meio da BDG, mas pela batalha de rima, pelo rap, né, pela cultura. É isso que a gente mais tenta trazer para vocês. Para vocês, que é sobre a batalha de rima, que é a Batalha da Goiabeira aqui na cidade. Ela acontece lá no Instituto Andar, ao lado do Detran, no antigo espaço da Autoescola Trevisan. E a batalha de rima, a Batalha da Goiabeira, ela começou dia 25 de março, esse ano. A batalha não tem nenhum ano ainda. E a gente já tem uma força de que tem várias batalhas que estão há muito tempo aí e não conseguiram se expandir, se fortificar tanto quanto a gente. E isso é o tempo de cada um, é o momento de cada um, todo mundo tem seu tempo. Mas a batalha de rima, igual o CJ estava falando, é um movimento que está aqui dentro da cidade e não é um movimento onde é somente para um MC chegar lá e expressar a sua voz e colocar a sua dor. A batalha de rima, a Batalha da Goiabeira, é como se fosse um projeto social para acolher esse jovem, para mostrar para esse jovem que tem outra direção, que ele não precisa necessariamente se prender naquilo que ele vive. Porque se todos os jovens fossem colocar a vida dele na risca do que ele está vivendo, aonde ele cresceu, as pessoas que ele conviveu, vários jovens aí estariam com a vida fadada ao fracasso. Mas a gente quer mostrar para essa galera que tem outro caminho, que eles podem fazer uma rima, pode fazer uma poesia, ou talvez pode ser um skatista, um grafiteiro, um DJ, pode ser um apresentador, ele pode ser o que ele quiser ser, não necessariamente ficar prendido dentro da própria realidade. Então a batalha de rima é como se fosse um campo de visão, é para aumentar o campo de visão do jovem, para mostrar que a gente pode ir mais além, para mostrar que dentro da cultura do hip hop tem espaço para ele crescer. Até, igual eles falaram, os grandes MC de hoje em dia que estão no mainstream saíram da batalha de rima. Orochi, Djonga estão aí, Emicida, vários MCs que saíram aí da batalha de rima são artistas hoje que vivem completamente bem. Então não tem como falar que a cultura hip hop não salva vidas, porque a cultura hip hop salva vidas, o rap salva vidas. E alguns são doutores, né? Alguns são doutores. Emicida é doutor, Mano Brown acabou de formar também. Então, tipo assim, o hip hop pode ser muito mais além do que só uma rima ali, só um verso, só a gente gritando contra o sistema. O hip hop pode ser um caminho diferente para você trilhar uma vida nova. Você não se prender naquilo que é a sua realidade e para você conseguir ter uma vida melhor e mostrar para as pessoas que quem está dentro do gueto também consegue. E consegue ir longe, consegue ir além, porque tem a força do gueto. E é isso. Vem marginalizando, assim, trazendo aquelas nuances. Melhor, né? Trazendo que
que o rap é criminal, faz apologia ao crime, o hip hop faz apologia ao crime, não. É uma visão deturbada do sistema, sabe? Que por mais que você pega qualquer linha gangster do rap em si, eu tenho mais propriedade para falar do rap, qualquer linha gangster que você vê aqui no Brasil não tem nenhuma associação ao crime. Lógico que um grupo ou outro isolado pode fazer parte do crime, pode fazer apologia ao crime, mas o rap em si, o hip hop em si, é uma cultura de resgate. A era gangster, que é a área que eu mais falo, eu gosto muito de explanar sobre o gangster, e falar assim, o rap do passado é apológico, o rap dos anos 90 é apológico. E não, o rap gangster, gente, o gangster é nada mais do que uma forma de falar, uma forma de se expressar. É a força que o cara põe na fala, é a atitude que ele põe na fala, né? E ele narra simplesmente a violência que ele vive, né? Na qual ele vive. Você falar de uma violência não é você fazer apologia, é você expor mesmo. O rap ele expõe de uma forma meio veemente mesmo a violência que o pessoal periférico sofre. E falar de violência, o povo muitas das vezes não reflete sobre as letras e acaba achando que é apologia, mas não. É simplesmente ele narrando aquilo que acontece na periferia e trazendo para o pessoal, igual o rap dos anos 90, nada mais do que a gente traz o rap só para falar, rap é rima. Rap não é rima, gente. O rap ele usa a rima para ter uma métrica para se expressar, né? Não dá para falar que rima é rap, não. O rap ele utiliza a rima para se expressar, para se musicalizar, porque o rap é uma música falada. Ele é uma música falada, não teria como lançar essa fala em cima de um beat, né, através de uma métrica, se não fosse através da rima. Que o rap é criminal, faz apologia ao crime, o hip hop faz apologia ao crime, não. É uma visão deturbada do sistema, sabe? Que por mais que você pega qualquer linha gangster do rap em si, eu tenho mais propriedade para falar do rap, qualquer linha gangster que você vê aqui no Brasil não tem nenhuma associação ao crime. Lógico que um grupo ou outro isolado pode fazer parte do crime, pode fazer apologia ao crime, mas o rap em si, o hip hop em si, é uma cultura de resgate. A era gangster, que é a área que eu mais falo, eu gosto muito de explanar sobre o gangster, e falar assim, o rap do passado é apológico, o rap dos anos 90 é apológico. E não, o rap gangster